neste domínio. Quanto aos talentosos, uma vez encontrados, passam a ter quem os lance no mercado, quem os promova e quem cuide da sua imagem. Célia Queiro, Andreia Diniz e Nuno Carvalho vão explicar-nos os meandros deste intercâmbio de interesses. Olá a todos, vocês são de áreas, uma área que se cruza, mas uma área completamente diferente. Nuno, há quanto tempo é que tu andas por aí a caçar talentos musicais? Olha, Ana, já andei há volta de uns 6, 7 anos em busca dos novos talentos musicais do nosso país. Tu és autor de projetos como Os Anjos, como Os Excessos, os primeiros e agora estes mais recentes. Foram projetos que tu pensaste, ideias que importaste do estrangeiro? Olha, foi um misto de duas coisas. No fundo do ponto de vista do projeto, foram projetos que, de alguma forma, nomeadamente o caso do Excesso, tinham a ver com alguns casos que já existiam lá fora. Por outro lado, a busca dos talentos, obviamente que tivemos que ir à procura no universo nacional. Exatamente. Onde é que tu vais caçar os teus talentos? Olha, pode ser nos sítios mais variados, não é? Olha aqui no estúdio, achas que conseguias caçar algum? Estou a brincar. Bom, estamos em maré de trocas, não é? Não, estamos em maré informal só. O curioso é isso, é que aqui no estúdio, em qualquer sítio, não é? Ou até mesmo no supermercado, se encontram talentos... E a senhora da caixa? Está a da cantarolar qualquer coisa? Não, eu acho que... talvez aconteça o mesmo no mundo da moda, não é? Às vezes há pessoas que têm imenso jeito para cantar e que estão em lugares que nada tem a ver. Nada tem a ver. Podem estar atrás de uma caixa de supermercado, podem estar a servir cafés no... Mas tu estás com o ouvido à escuta ou estás mais com os olhos atentos à boa imagem? Olha, com as duas coisas. É evidente que isto é quase como no namoro. Primeiro, às tantas a imagem salta logo à primeira vista, mas... Quer dizer, tu és autor dos Excessos e dos Anjos, não estás a olho para os miúdos, não? Não, a questão é essa. A questão é, a imagem está primeiro no sentido de observação. Não estou a dizer que está primeiro depois no resto. Está primeiro no sentido de observação. E depois, a seguir, temos que perceber se as pessoas têm o resto do talento. É óbvio que, é por isso que eu estava a dar o exemplo do namoro, quer dizer, só pode ter uma boa imagem, mas depois, se calhar, a pessoa em si não agradar. Aqui é um bocado a mesma coisa. O artista pode ter uma excelente imagem, mas depois, ou porque não canta bem, ou porque não tem a postura certa, acaba por não funcionar. Os tais, mas é evidente que numa primeira apreciação... Uma terceira coisa que é a star quality, não é? Star quality, exato. Que é uma coisa que, por exemplo, num programa que participei aqui da SIC, tinha a ver com o que era no Popstars, havia uma coisa curiosíssima que era, nós mal víamos os candidatos a entrar para o Percebiam concurso. Logo. Às vezes quase que se percebia, exato, se tinha ou não o tal star quality. Não tinha nem tanto a ver com a imagem, nem tanto a ver se cantava bem ou não. Mas nós olhávamos e pensávamos assim, esta fulana espera bem que cante bem, porque até tem bom ar, tem ali um brilho, e depois pode ser que cante. E isso é uma coisa que não é muito palpável, não dá para medir, não dá para quantificar de uma forma exata. Mas é preciso ter muito olho. Olha, que eu no outro dia vi num canal de música estrangeiro o casting da Madonna para o Fame e não se dava nada por ela. Umas sobrancelhas gigantes, um ar assim gorduchinho, antipática do pior. É muito complicado, perante aquela imagem, aquela carapaça, tu entrares e perceberes que tem as tais qualidades de estrela. Essa é uma coisa também que se calhar está intrínseca dentro de nós, de estando procurar, estar sempre em busca de talentos, em busca de novas pessoas, etc. Eu acho que isso é... Temos que nos esquecer de todo esse lado de se a pessoa é antipática, se naquele momento até está com uns quilos a mais, se naquele momento está com o penteado errado, se está com uma maquiagem completamente desajustada, se está mal vestida. Temos que nos esquecer de tudo isso e pensar aquela pessoa, como é que ela seria com outra imagem, como é que ela seria se calhar com menos quilos, como é que ela poderia funcionar. E isso às vezes é um trabalho difícil, é olharmos para ela, ou tal exemplo que falavas há pouco, pode estar num supermercado e imaginá-la fora da caixa do supermercado e imaginá-la como cantora, seja o que for. Portanto, isso é um trabalho que... Agora, muitas vezes os artistas, e sobretudo da representação, são pessoas muito tímidas, muito fechadas e podem ter um enorme talento, podem ter vozes extraordinárias e uma beleza por onde tirar ainda muito partido. Ou tu eliminas logo os tímidos?
Não, não. Não, isso de forma alguma. É tal coisa, é quase mais outra vestimenta errada que está por cima deles. Quer dizer, é mais outra peça de roupa que tem que se tirar. Camadas e camadas tirar. Não só do encontrar lado o da âmago imagem. da pessoa. Exatamente, não só e aliás, nem sempre acertamos, né? Mas nem só no lado do ponto de vista da imagem, mas também da personalidade da pessoa, que às vezes tem medo, as pessoas às vezes têm medo de dar aquele passo, não é? De mais à frente, de se abrirem e como dizem os brasileiros, de soltarem a franga, não é? E de mostrarem o seu lado artístico. E às vezes elas não veem e nós somos obrigados a ver aquilo que elas não estão a ver ainda. E puxar por isso. Aliás, isso aconteceu, por exemplo, com os excesso, não é? Os primeiros, não é? Que havia ali um elemento ou dois que não sabia o talento que tinha. E depois também há ali um fenómeno de grupo, depois as pessoas vão crescendo. Atrás umas das outras. Esse tal lado artístico que está lá escondido acaba por vir cá para fora com o tempo. Já agora, do sucesso, quem é que levou tempo a desabrochar? Eu acho que, no geral, todos eles mudaram muito com a evolução, com o passar do tempo, não é? Mas talvez o Duck. O Duck era o mais tímido. O mais tímido, etc., que depois se abriu bastante e deu um passo grande, exatamente. Tanto este meio como o teu e como o meu são meios muito, muito competitivos. Exatamente. E, portanto, é fundamental que se crie uma boa relação de trabalho. Muito talento. Dá sempre a voltar. Olha, está a tentar caçá-lo, ele está a querer saber quem é para o caçar. Mas toda a gente canta hoje em dia com os computadores extraordinários que vocês têm. Isso é mentira. Isso é uma falsa... Provavelmente cantas porque cantas bem agora. Isso dos computadores é uma falsa questão. Faz-me uma audição. É uma falsa. Do tema de hoje, caça-talentos, temos o Nuno Carvalho, um dos diretores da NZ, inventor dos anjos e dos excessos. Acabámos mal com aquela conversa dos computadores. Que é tudo mentira, os computadores não... Estávamos a falar que hoje em dia toda a gente canta não, é por causa dos computadores, essa questão, porque é assim, viveu-se uma época, ou vive-se uma época, que pensa essencialmente que para ser cantor não é preciso nada, quer dizer, o computador faz tudo. É preciso ser giro e dançar bem. Não, estão completamente errados. É assim, o computador, em algumas situações, pode ajudar, mas pode ajudar uma coisa fundamental, que é mostrar o talento dos artistas. É assim, se o artista tem talento, há vezes pedaços ou por um take que saiu em determinada altura, pode até o computador ajudar a mostrar melhor esse talento. Mas não põe ninguém a cantar. Se desafinança um bocadinho, o computador vai lá e ajuda. Mas a emoção, que é aquilo que as pessoas, entre aspas, compram, que é aquilo que compram com os atores, compram com tudo, compram com a televisão, a emoção, essa não há computador nenhum que a ponha. Ok, se houve um take com emoção, mas que ficou ali meio tom ou menos meio tom, ligeiramente desafinado. Ok, até se pode corrigir, o computador pode corrigir esse meio tom, mas nem é hábito, hoje em dia, apesar de todos nós sabermos que existem os afinadores de voz, etc., nós em estúdio não é hábito até utilizar isso, porque isso descaracteriza muitas vezes a voz, tira a emoção, tira coisas que tecnicamente podemos chamar os transientes, tira a interpretação, tira ali um clima, um lado verdadeiro que depois as pessoas sentem. As pessoas não sabem muito bem, mas depois sentem que, olha, este aqui, eu gosto mais disto do que isto. Portanto, viveu-se aqui numa época de falar muito na televisão. Então, se tu tivesses aqui à tua frente duas pessoas a fazer um casting, um que tivesse uma enorme emoção, mas a voz mais fraca, e outro que tivesse um vozeirão, mas fosse tímido, retraído, quem é que tu escolhias? Bom, quer dizer, ia precisar de mais fatores ainda, mas se me dissesse assim, então um que tem muita emoção, mas que de vez em quando desafina, e tem outro que é afinadíssimo, mas que não transmite emoção nenhuma, eu pegava certeza no que tem emoção. Porque há N discos, há N cantores internacionais que têm pedaços de desafinações que não há problema nenhum. Quer dizer, se a desafinação não for, obviamente, drástica, não é? É natural. Quer dizer, é como um traço. Um traço também não tem que ser direitinho. Um traço tem que ter alguma personalidade. E a personalidade, por vezes, do próprio cantor ninguém é 100% afinado, não é? Mesmo ali, 100%. Portanto, isso é que define, muitas das vezes, é como a nossa personalidade. O que nos define é um pouco os nossos defeitos, não é? Portanto, e aquilo, é esses pequenos defeitos da voz, não é? Essa pequena desafinação, que às vezes até caracteriza o artista. E há N cantoras internacionais que têm, até de jazz, inclusive, que têm algumas desafinações, mas ligeiras. Quer dizer, isso não traz, desmente que traga a emoção, está ótimo.